Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Eduardo e nós hoje vamos ver o que? A unidade 2. Essa aula é destinada aos alunos do nono ano. Então vamos lá. Por favor, coloque no livro de vocês, na página 61, para vocês acompanharem, né, e ter todo o conhecimento sobre o que vai ser comentado nessa aula de hoje. Então, dizer muito com economia de palavras. Então, quando a gente escuta, quando a gente lê essa frase, a gente já pode imaginar o quê? Que tem a ver com o nosso dia a dia, né? A gente diminui muito as palavras no dia a dia, a gente faz reduções, abreviações dos vocábulos, né, no nosso cotidiano. Então, por qual motivo nós fazemos isso? Porque hoje em dia a tecnologia ela está o quê? Infiltrada na nossa vida, né, no nosso dia a dia. E a tecnologia ela exige de nós o que? Uma praticidade. Então, por esse motivo, a gente faz o que? Economiza palavras, a gente diminui, abrevia. Então, por favor, né, coloque na página 61 para vocês acompanharem juntamente a mim o que nós vamos ler agora. As transformações trazidas pelos avanços tecnológicos apontam para uma comunicação mais rápida. Você percebe isso no seu dia a dia? Em quais situações, em quais momentos que você pode observar essa ideia de que de comunicação mais rápida com as pessoas? Essa rapidez pode ser observada também na forma de contar histórias. Você se lembra de algum conto curto que leu? Qual foi esse conto? Então, primeiramente, aqui ele está falando o quê? Né? O livro está nos explicando o quê? Que a economia de palavras ela é realizada no nosso dia a dia, né? Por conta dessa questão tecnológica, dos avanços tecnológicos. E para vocês também foi feita uma pergunta. Se vocês costumam também fazer essas diminuições de palavras no dia a dia de vocês. Se vocês lembram de algum momento terem lido alguma história, algum conto que seja o quê? Curto, que seja pequeno, né? Que não seja longo, certo? Então, essa unidade 2, nós vamos trabalhar com isso, a questão da interpretação dos contos, localizar elementos e momentos da narrativa, identificar tipos de sequência discursiva e modos de citação do discurso, comparar contos elaborados com diferentes recursos, produzir, né, mini-conto ou microconto, reconhecer elementos de coesão em períodos compostos, ampliar o conceito de período composto, diferenciar período composto por coordenação e subordinação, identificar orações coordenadas com auxílio de conectivos. Então vamos lá, passo a passo. Na 62 vocês podem ver o que? O conto e o microconto, né? O que vamos falar a respeito disso? Então vocês já devem ter ideia que o conto ele está também de uma narrativa, né? E microconto é uma narrativa curta, uma narrativa pequena. Então vamos lá, na página 62. Se as inovações tecnológicas, por um lado, elas facilitam o acesso a variadas informações, por outro, exigem novas atitudes relacionadas à forma pela qual nos comunicamos, já que vivemos em uma época caracterizada pela rapidez de informação. Então isso é o que? É uma característica nossa, né, da nossa atualidade, essa rapidez da informação. Então eu passo uma mensagem via WhatsApp para você, no mesmo momento ali você está recebendo. Não demora muito tempo como eram as cartas, como era o quê? Todo aquele meio de comunicação que era utilizado antigamente, né? Hoje em dia a gente procura a rapidez de informação. Isso revela que as escolhas de linguagem elas são determinadas não só pela intenção de quem escreve, mas também pelas circunstâncias e pelo contexto da vida moderna, exigindo mais velocidade também nas formas de comunicação. Os recursos de linguagem empregados na atualidade muitas vezes procuram se adequar também a essas transformações, apresentando textos mais ágeis, concisos, isto é, mais breves ou econômicos. Às vezes, essa economia produz textos que procuram dizer muito com o mínimo de palavras. Buscam, assim, de modo sucinto, mostrar como as relações humanas são marcadas pelas circunstâncias históricas e sociais. Leia o título do conto a seguir, o que pode acontecer com um homem incumbido de entregar uma carta. Quem seria esse homem? Que carta seria essa? Então, o homem que devia entregar a carta. Era sua primeira missão como office boy, estava com 18 anos, mas não tinha conseguido nenhum emprego. Apesar dos jornais garantirem que não havia crise, ele simplesmente bateu o nariz em dezenas de portas e tinha enfrentado filas de até 2 quilômetros. O patrão pediu que ele entregasse uma carta com protocolo e avisou: a pessoa que receber precisa assinar esse papelzinho. Só entregue mesmo ao destinatário.
a ninguém mais. Essa carta é da maior importância. Foi, ao chegar, verificou o endereço. Era de um terreno baldio. Desculpa. Comparou, indagou. Não havia engano mesmo. O número correspondia ao terreno. Voltou ao patrão, contou. E o patrão, eu sei que é um terreno, mas vão construir um prédio lá, né? Ou ali. Vão. E o que faço? Você entrega a carta como mandei. O patrão era um homem ocupado, dispensou o boy. Ele voltou ao local. Nada, um terreno sujo, cheio de mato. O que fazer? Sentou-se pensando que se alguém chegasse ali, poderia dar uma informação. No fim do dia, foi embora. Na manhã seguinte, ao subir no elevador, encontrou o patrão. Como é? Entregou a carta? Não tem prédio nenhum lá. Mas vão construir. Já conseguiram até financiamento da Caixa Econômica. O boy voltou ao terreno, naqueles e nos outros dias seguintes, nas semanas e meses, e o patrão, já inquieto, querendo saber da carta, o boy mais inquieto ainda, já sem saber por que não construíam logo o tal edifício. Um dia viu homens carpindo o mato, no outro dia ergueram tapume. Em seguida instalaram placas. Logo vieram tratores e máquinas, cavaram, caminhões basculantes levaram a terra. Chegou cimento, aço, pedras. As fundações ficaram prontas. E o boy ali, todos os dias, firme à espera, fazendo amizade com os operários, capatazes da obra, aprendendo como se mistura o cimento, como se processa a concretagem, acompanhando os andares que subiam, as lajes sendo terminadas. O prédio subiu. A essa altura, o patrão, irritadíssimo com o boy, ameaçava despedi-lo. Que porcaria você é que nem consegue entregar numa carta? O boy, ferido no orgulho, plantou-se então dia e noite sentado nos dos andaimes. Amigo de todos os operários, comia e bebia com eles. Contava casos, ouvia histórias do Nordeste, lendas da Bahia, conhecia a miséria que ia pelo interior, os dramas de fome e doença, o abandono, a seca, a parte mais demorada, lenta, colocar portas, janelas, armários, rebocar, passar massa corrida, pintar, instalar pias, torneiras, vasos, tacos. Então a festa da inauguração, shopping. E as faixas, os corretores ansiosos por enganar alguém com as compras maravilhosas que terminavam em pesadelo. As pessoas começaram a se mudar. Todos os dias o boy batia a porta do apartamento 114. O destinatário ainda não tinha se mudado. Agora o boy já tinha feito 20 anos e o patrão tinha lhe dado um prazo fixo, fatal, irreversível. Ou entregava a carta ou era despedido. Seguindo. Ele batia a porta e ninguém atendia, até que um caminhão trouxe mudança para o 114. Mas a porta continuava fechada, muda, batia e nada. Uma tarde abriram. O senhor grisalho, ar sonolento, o boy triunfante estendeu a carta. O homem olhou o destinatário. Não sou eu, nem sei quem é. Como? O senhor comprou o apartamento de alguém? Não, comprei na planta. Não teve nenhum dono antes de mim. Que faço? Passa na portaria, fala com o zelador. O boy passou, explicou a situação. O zelador apanhou um carimbo, bateu no envelope destinatário desconhecido e devolveu a carta ao boy. No caso dessa palavra aí, boy, quer dizer o quê? É uma abreviação de office boy, né, que a gente utiliza muito também no nosso dia a dia, essa palavra inglesa, né, de origem inglesa, que a gente infiltrou no nosso idioma. Puderam observar que é o quê? Uma narrativa, não tão longa, não é uma narrativa longa, que vocês vão ter que ler e também fazer o quê? A interpretação desse texto para conseguir fazer, realizar essa atividade de compreensão inicial e interpretação do texto na página 64. Então vocês vão fazer essas atividades, somente respostas, nada de perguntas. Primeira, a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, da página 65. E na página 66 nós já vamos ver o que? A linguagem e construção do texto. O conto O Homem que Devia Entregar a Carta difere dos contos a que estamos acostumados a ler, pois apresenta como naturais situações que desorganizam a normalidade cotidiana. Há uma mescla entre elementos absurdos, como a obrigação de entregar uma carta em um prédio que ainda não existe,
e aspectos da realidade ordinária, corriqueira, o que caracteriza o realismo fantástico. Paralelamente, a construção do texto utiliza recursos formais diferenciados, certo? Então isso aqui só mostra o quê? Que no caso, esse pequeno texto, ele vai nos mostrar, né, que existe uma desorganização em relação à normalidade do cotidiano, né? Como, por exemplo, essa ideia do homem fazer com que o office boy entregue, né, a uma carta em um local que ainda nem existe, certo? E também os aspectos, né, da nossa realidade que estão infiltrados também nesse texto. Nesse caso aqui das questões da página 66, vocês também vão respondê-las, né, e enviá-las para mim quando for pedido na agenda. Na página 67, vocês podem observar que existe o que aí? Traços, né, pontos, são o que? Palavras que são ligadas à questão da narração, né? O conto não deixa de ser uma narrativa, porque ali está contando uma história. E veja que na narrativa existem aspectos que são que? Próprios desse tipo de texto, como quais? Personagens, a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Né? Você já sabe que os personagens são aqueles que participam, a situação inicial é como inicia, né? O que inicia aquela história, aquela narração, o conflito, qual é o primeiro desequilíbrio, o que ocasionou, né? Como ocorreu esse conflito, esse primeiro desequilíbrio, o clímax, que é a situação de desequilíbrio que abrange grande parte do texto, entretanto há um momento de maior tensão, né? Aquela de maior tensão na história, que nós chamamos de clímax. E desfecho é o que? É basicamente a conclusão, como essa narrativa ela termina, como ela conclui, ok? Então, continuando aqui. Na página 67 tem assim, no Messenger. Então, aqui no caso aqui, observe que Messenger é uma palavra também, né, que não é do português, mas aqui indica o que? Tem assim, ó, no. Em português indica a preposição em mais o. Em inglês significa não, né, que é no. No messenger. Nenhum. Messenger no Brasil pode ser uma referência a um programa que permite conversas por escrito no caso, instantâneas, por meio da internet. Em inglês o termo significa mensageiro. Então vamos ler aqui esse pequeno texto. 2 anos de forte amizade virtual, e agora aquele silêncio constrangedor. Não havia o que teclar, era a hora do ombro amigo. Então, o que pode ser observado aqui, nessa parte aqui, nessas 4 linhas que vocês estão vendo? Veja que somente por isso a gente já pode tirar diversas informações. Primeiro, aqui a gente pode ler como, no caso, no message mesmo, no caso a preposição em mais o, como também a gente pode ter uma interpretação como fosse no messenger, ou seja, que não há, né, mensageiro, como vocês podem observar aqui. Então vocês podem interpretar esse título dessas duas formas, certo? Observe o seguinte, ó, 2 anos de amizade virtual, forte, e agora o silêncio. Não havia o que teclar, era a hora do ombro amigo. Então o que se pode observar aí? Pode haver uma crítica em relação a essa questão de amizade virtual. Claro que existem exceções, né, que a gente realmente pode encontrar uma amizade virtual e realmente ela levar tempos e tempos e tempos, né, a gente levar realmente para a vida. Mas também a gente pode ficar muito preso só àquela situação do virtual e esquecer de que existem também amigos, né, presentes, físicos, que você pode falar, que você pode se conectar, né, diferentemente de uma pessoa que mora em outro país, em outro estado, em que você pode um dia sim encontrar essa pessoa, há essa possibilidade, como também pode você nunca ver essa pessoa pessoalmente, né, ver aquele indivíduo pessoalmente. Então isso é basicamente o que é uma crítica, que no caso, né, dessa amizade virtual que está sendo colocada aqui nesse pequeno texto, nesse microconto, o que? Que essa amizade virtual, ela foi forte durante um período, que em certo momento ela se ficou silenciada, não tinha mais o que falar, não tinha mais o que teclar, não tinha mais o que comentar, e o que precisava agora realmente de um ombro amigo, de fato aquela pessoa mesmo física, aquele indivíduo físico, em que você realmente deixa de lado essa questão dessa amizade virtual e passa ao que? A dar prioridade a essas amizades mais o que? Pessoais, né? Mais interpessoais, aquelas amizades que são mais próximas a gente.
Então isso é um microconto que a gente pode tirar o que? Diversas interpretações. E nesse caso aqui na página 68 vai haver o que? Questões também sobre esse conto. E bem aqui existe uma explicação sobre as aspas, né? Aspas. O que são essas aspas? Observe aqui, ó. Aspas, aspas. Ombro amiga está entre aspas. Então o que se diz? Ele é um sinal empregado para destacar o que? Palavras ou expressões, indicar citações e pensamentos, destacar palavras de origem estrangeiras ou gírias, né? E no caso aí, indicar que uma palavra está empregada no sentido qual? Está empregada no sentido diferente do usual, né? Ou do que era esperado, certo? Então isso significa o quê? Que as aspas elas vão ser empregadas em determinadas situações, expressões ou palavras para destacá-las, e ela vai indicar que seja o quê? Pensamentos, citações, ou ela vai destacar palavras estrangeiras ou gírias, ok? Então isso está presente nesse microconto. Texto 3, outro. Pelo vidro os olhares se cruzaram, achei meu verdadeiro amor, o metrô partiu, ela foi, ele ficou. Então, tudo isso aqui tem o quê? Tem aquela ideia de personagem, de espaço, de tempo, que acontece, né? Às vezes o tempo ele não é determinado. Às vezes você consegue sim saber essa questão do tempo pela questão da terminação dos verbos, da ideia de passado, de futuro, de presente. Então tudo isso tem que ser analisado no momento em que a gente está vendo o que? Um tipo de texto, analisando o que? Essas características básicas da narrativa, certo? Então nesse caso aqui, também questões que vocês, se tiver espaço no livro, vocês podem fazer no próprio livro, sem problema algum, como ocorre aqui na questão 1 da página 69, certo? Aí continua ainda com essa ideia. Quando chega na 71, nós temos a prática de oralidade. Então aqui seria o que? Mais interessante, como eu sempre gosto de falar, se nós estivéssemos ao vivo, na sala de aula. Seria bem mais interessante a gente debater essa conversa em jogo, porque a gente poderia ver o que? Diversas opiniões acerca do conteúdo que está presente na página 71. Continuando. Na 73, nós vamos ver o que? Histórias em quadrinhos. Então, eu gostaria de deixar essa parte da 73 para um outro vídeo, né, para vocês não ficarem aqui muito bagunçados em relação ao que deve ser feito, ao que deve ser analisado, ao que deve ser estudado. Então, primeiramente, nós vamos ver aqui a questão dos textos, da interpretação textual, e vamos trabalhar, que agora eu percebi aqui, que existe o quê? Aquela ideia de sequência, né? O que são essas sequências? Então, vamos lá. Quando a gente lê um tipo de texto, né, um texto principalmente narrativo, a gente vai ter o que? As sequências, né? Sequências o quê? As sequências narrativas nós chamamos, as sequências descritivas, as sequências conversacionais e as sequências argumentativas. Então, o que é cada um desses tipos de sequência? Então, o que é uma sequência narrativa? Ela predomina o objetivo do qual? De narrar. Ela vai contar um fato, situando-o no tempo e no espaço. Indica a transformação da ação. Predominam verbos de ação, correr, fazer, lavar, enxugar. Então a sequência narrativa é quando você percebe no texto que ali o objetivo daquela parte é o que? Somente narrar, só vai contar. Já a sequência descritiva, ela predomina o que? O objetivo de caracterizar de modo objetivo ou subjetivo. Nesse caso aí vão predominar verbos de estado. Então, quando vocês observam no texto que existe o que? Características, caracterizações de personagens, falando da questão da roupa, da cor, da personalidade, do físico. Tudo isso nós estamos vendo o que? A questão descritiva. Então, neste momento específico da história, nós estamos diante de uma sequência descritiva, porque está o que? Descrevendo. Já na sequência conversacional, predominam o que? Diálogos. Então, conversacional, vocês podem ter a ideia de quê? De uma ideia de conversa. Né? Então, nesse caso aí, vai aparecer muito o que? Quando estiver no momento em que um personagem estiver se dirigindo ao outro. Então, nesse caso, ocorre um diálogo. Então, nesse momento do diálogo, na história, nós estamos diante de uma sequência conversacional, né? Porque ali predominam o que? Diálogos. E na sequência argumentativa, por último, predomina o objetivo de convencer o leitor de alguma ideia ou fato. Então, essa questão da argumentação é quando a gente vai argumentar, a gente vai colocar aquela nossa visão em foco para o quê?
convencer quem está lendo aquele texto. Então nós temos a sequência narrativa que narra, a sequência descritiva que descreve, a sequência conversacional que indica os diálogos entre os personagens e a sequência argumentativa que é aquela que argumenta, que convence o leitor sobre algum ponto de vista do autor. Então espero que tenha ficado claro esse vídeo para vocês, né, esses conteúdos, e a gente se vê na próxima. Não esqueçam de fazer as atividades, porque isso é bastante importante, porque é nesse momento que você vai tirar suas dúvidas, você vai colocar as suas ideias em prática e claro, né, que se tiver algum tipo de dúvida, pode entrar em contato comigo. Então pessoal, fiquem bem e até a próxima.